Você já ouviu falar na prática do stalking? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. A gente vai conversar sobre os stalkers, que traduzindo para o português são os perseguidores, os obcecados. A psicóloga Rosália Moreira está aqui comigo no estúdio para a gente conversar sobre esse assunto. Uma boa tarde para você, Rosália. Boa tarde, Daniela. Obrigada, viu, novamente pela presença aqui no TV Notícias. Obrigada, eu agradeço. Bom, o tema da entrevista veio de gancho de um caso recente aí na mídia, de uma celebridade que sofreu tentativa de homicídio por pessoas com traços de stalker. Sim. Explica pra gente como que funciona isso. Na verdade, me parece realmente um caso de um transtorno de stalker, porque assim, existem duas situações, né? O stalker ele é dividido em duas categorias. Ele pode ser psicótico e não psicótico. Nesse caso, ele me parece realmente um caso de psicótico, porque pelo que a gente viu depois, inclusive nas redes sociais, ele tinha essa distorção da realidade. Ele se sentia parte da vida dela, ele tinha ciúmes dela, ele se sentia atraído por ela. Então ele tinha esses delírios realmente, né? Porque existem aqueles outros casos, por exemplo, do stalker, que não tem essa perda da realidade nesse sentido, porque realmente ele teve uma situação com a pessoa, por exemplo, uma rejeição, né? Um ex-namorado, um término indesejado. Então, no caso do stalker, quanto mais ele é rejeitado, negado, mais ele insiste? A pessoa acredita que tem um relacionamento com a outra sem nunca ter visto ela, por exemplo? Existe esse caso, né, que aí seria sim um psicótico, existe aquele que não, que ela teve uma situação e simplesmente não aceita. Na verdade, assim, sugere-se que o stalker ele tem uma personalidade frágil, tem essa questão da rejeição, pode ter uma depressão, um tipo dependente de personalidade. Mas ele pode ser também essa questão que a gente estava falando de uma distorção da realidade, uma falta de senso crítico, daí até pensamentos persecutórios, que é aquela questão da perseguição mesmo, e delírios. Agora, pensamentos delirantes. É importante, né? Quando é que a família tem que perceber esses traços? Quais são esses traços de uma pessoa que pratica o stalking? Na verdade, assim, são comportamentos, o padrão de comportamento, ele é repetitivo, ele é persistente e ele é completamente invasivo. É mais fácil a gente perceber até pela queixa da vítima. Aquela questão da frequência, a intensidade é que vai nos dar dica do que realmente está acontecendo. Porque o que acontece, Daniela? Nem sempre esse comportamento ele é ilícito, ele é ilegal. Então ele pode ser confundido, sim, com uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor, de atenção. Existe um debate da criminalização, né? Exatamente. E assim, é um fenômeno tão multifacetado que é difícil até a gente estar definindo, fazendo uma definição normativa e inclusive psicológica. Porque são várias nuances, vários transtornos. O esquizofrênico pode sim ser um stalker. Uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno de personalidade, de apego, que sofreu alguma frustração a essa perda, a maneira de não saber lidar com isso. Então, assim, quais seriam os grandes cuidados que a gente deveria ter? Assim, mais até em relação à queixa da vítima, como eu disse, né? A vítima começa a elaborar comportamentos evitativos. Então, assim, no caso desse que a gente viu de uma celebridade, por exemplo, o que ela começou a falar que a gente ouviu depois? Ela se lembrou que ela bloqueou essa pessoa na rede social. No caso de pessoas, ex-namorados, que começam, aí eles mudam o número de telefone, começam inclusive a mudar endereços, os caminhos que fazem no dia a dia, para evitar. E aí depois começa a procurar ajuda de profissionais, seja jurídico ou da saúde. É um pouco complexo, né? Até não é nossa função aprofundar se é crime, se não é, realmente entender e dar dicas para quem nos assiste. Mas no caso de relacionamentos amorosos, por exemplo, um namorado, uma namorada ou um ex, no caso, que é muito ciumento, que persegue a pessoa, como diferenciar esse comportamento irracional de um stalker? É a persistência? Na verdade, assim, acaba que todos eles, dependendo dessa persistência, porque é uma vigilância exacerbada, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque de qualquer forma, até pela nossa lei, seria aí sim uma questão de tirar a tranquilidade da pessoa, caberia sim, inclusive, algumas punições. Né? Até pela nossa lei. Mas agora, no sentido de se é um stalker ou não, é a questão realmente da frequência e da intensidade. De qualquer maneira, a pessoa, tanto a vítima ou os familiares do vigilante, devem procurar aí a questão do acompanhamento tanto psicológico quanto médico. Ainda falando dos traços do stalker, não aceita rejeição.
Ele tem um problema com rejeição? Na verdade, nem seria só essa questão. O que é muito claro para ele é que é o seguinte, ele não percebe essa vigilância dele como algo invasivo demais. Ele não percebe como se ele estivesse molestando a pessoa. Ele, na verdade, ele não se preocupa se ele está sendo ilícito, se aquele contato não é desejável. Ele não se preocupa com isso. Falta sensatez. Exatamente. Falta essa questão que a gente estava falando do contato com a realidade. A interpretação da realidade é inadequada. Agora, o tratamento, como é que funciona, Rosália? A pessoa tem que procurar a ajuda de um psicólogo, a família tem que perceber e ajudar, Sim, né, no caso? O tratamento da vítima também, a gente tem que se preocupar com essa questão, porque a pessoa que sofre esse tipo de perseguição, né, ela também pode adquirir aí uma depressão, pode adquirir um estresse pós-traumático, e o tratamento ele é medicamentoso, e aí vai depender, a gente vai ter que saber em qual daquelas categorias que eu te falei. Se ele é psicótico, por exemplo, não tem cura, mas tem uma manutenção aí da situação do transtorno da pessoa, né? Então, assim, é um tratamento e um acompanhamento médico e psicoterápico. Ainda falando da prática do stalking, Rosália, você acredita que as redes sociais facilitaram esse tipo de prática? Que só você digitar o nome da pessoa está muito fácil, né? Sim, na verdade facilita essa tentativa dele de cuidado. Porque o stalker, na verdade, esse vigilante, ele tem habilidades incomparáveis de criar estratégias para estar entrando em contato, para manter esse contato com a pessoa. E as redes sociais facilitam muito isso. Com certeza. Vai ficar vigilante. Sim, exatamente. Né? Ativar a privacidade também, né, Rosália? São questões importantes. Sim, a gente tem que discutir claro. Também uma outra entrevista, né? Porque a gente não tem muito tempo. Com certeza. Mas fica a dica aí para quem nos assiste. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui no TVU Notícias. Disponha sempre. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí.